queridos irmãos, eu cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes porque o Senhor nos concedeu a graça de concluirmos hoje a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu falo concluir só no sentido pedagógico, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Se nós fôssemos estudar de novo, certamente o Espírito Santo nos daria nova vocação da sua palavra, que é uma fonte inesgotável. Como diz o pregador, o poço é fundo, a corda é curta e o balde é pequeno. Então esse poço, que é a palavra, é muito profunda e o pregador muito limitado, porque a palavra de Deus é muito limitada. Com a sua Bíblia aberta, por favor, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, com a sua Bíblia aberta, para nós acompanharmos a exposição do texto. Diz assim a palavra do Senhor: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste em meu favor e o vosso cuidado, o qual também já tinhis antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei honrar. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, e bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos fazer aqui rapidinho uma pequena retrospectiva de cada capítulo, para que assim nós adentremos na parte final da exposição de hoje. Capítulo 1, o apóstolo Paulo falou sobre a supremacia de Cristo, porque para mim viver Cristo morrer lucro. Capítulo 2, o apóstolo Paulo falou sobre a supremacia do outro, cada um atente somente para si, mas para o outro. Capítulo 3, nós vimos aqui sobre a biografia do apóstolo Paulo. Capítulo 4, versículo 1 ao 9, nós estudamos sobre os conselhos do apóstolo Paulo à amada igreja, quando os falsos profetas. E capítulo 4, versículo 10 ao 23, que nós vamos estudar hoje, sobre a parceria na obra missionária, ou parceiros na obra missionária. Queria que você redobrasse bastante a sua atenção, porque nós vamos abordar temas que é fácil de ser entendido pela Bíblia, mas são temas complexos, como oferta e outras coisas más, que nós vamos aprender à luz da Bíblia nessa noite. Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de dividir a mensagem em 2 pontos apenas, para ficar bem fácil de entender. 2 pontos. O primeiro ponto é a responsabilidade da igreja
com os missionários. Esse é o nosso primeiro ponto, a responsabilidade da igreja com os missionários. E a nossa temática é parceiros na obra missionária. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo e a igreja de Filipe tinha uma relação de cooperação e reciprocidade muito forte. Eles não perderam o contato um com o outro, nem quando Paulo estava perto, muito menos quando Paulo estava longe. Porque é comum se manter uma relação de amizade ou uma relação de parceria entre membros e pastor, entre membros e dirigentes, quando nós estamos perto, é muito comum. Mas poucas são as amizades que, vamos dizer assim, ultrapassam as barreiras geográficas ou regionais, e aqueles membros ou que foram ovelhas de algum pastor mantêm ainda o mesmo contato. Porém, a igreja de Filipe é uma exceção dessa regra. Eles não abandonaram o apóstolo Paulo em momento algum. E nós vamos entender isso à luz da exposição. Então vamos ver. Qual a primeira responsabilidade da igreja para com os missionários? Está no versículo de número 10. É o sustento financeiro sistematizado. Essa é a primeira responsabilidade da igreja com os missionários, com os obreiros que vivem da obra. É o sustento financeiro sistematizado. Vamos ver o que diz o versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Irmãos, escute. O apóstolo Paulo recebia desta igreja donativos, ajuda, em qualquer região que o apóstolo estava. Ele estava preso em Roma, a igreja não foi Epafrodito com donativos. O sustento do missionário aqui quando ele estava preso. Paulo pastoreou a igreja de Corinto, e eu queria que você retomasse a atenção. Olha só, pastoreava a igreja de Corinto 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Quem sustentou o apóstolo Paulo na igreja de Corinto? Os irmãos de Corinto. Não. Os irmãos filipenses. Olha que enorme demonstração de amor. E detalhe, deixa eu falar um dado para você bíblico. Paulo não aceitou receber salário em Corinto. Por quê? Porque o trabalhador é digno do seu salário. Se Paulo estava pregando em Corinto, dando a sua vida em Corinto, ensinando Bíblia em Corinto, é mais do que é justo ele receber o seu salário. Mas em Corinto ele não recebeu um centavo. Por quê? Porque ele não quis. Porque tinha muitos falsos mestres ali que acusavam o apóstolo Paulo, duvidava até do seu apostolado. E alguém poderia ali estar acusando o Paulo, está aí porque está ganhando dinheiro, está pastoreando essa igreja com salário alto. Aí Paulo decidiu não receber um centavo, ele mesmo trabalhou com as suas próprias mãos, porque Paulo tinha um ofício, a gente sabe qual é? Fazer tendas, trabalhou com as suas próprias mãos, não recebeu um centavo da igreja de Corinto, e os irmãos que estavam na Macedônia, que era Filipe, sustentou o apóstolo Paulo. A responsabilidade da igreja com os obreiros tem que ser sistemática. Por que sistemática? Porque o obreiro tem necessidades diárias. Porque a necessidade dos obreiros, dos missionários que estão no campo, são necessidades diárias, assim como nós temos na nossa casa. Eles precisam tomar café, eles precisam almoçar, eles precisam jantar, eles adoecem, eles têm filho, eles têm esposa, têm despesa. E esta responsabilidade aqui é da igreja para com os missionários. Meus irmãos, infelizmente hoje, nós perdemos um pouco do contato do missionário com a igreja local. Por quê? Porque entrou as agências missionárias. São elas que fazem esse papel. E isso, de uma certa forma, vamos dizer assim, não é tão bom quanto a própria igreja local. Por quê? Porque essa sintonia, essa parceria entre missionário do campo e igreja local tem que ser recíproca. A igreja precisa sustentar
Coríntios rapidinho, para subir, né? É um estudo bíblico, não é? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9, se não falha a memória, capítulo 9, diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9, começando do 8, despojei outras igrejas, recebendo salário para poder servir vocês. Paulo falando para os irmãos de Corinto. O 9, e estando entre vós, ao passar privações, Paulo passou fome em Corinto, irmão. Passando privações, não me fiz pesado para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, que é Filipe, o que eles fizeram, esses irmãos? Eles supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vós sem pesar. Irmão, isso aqui é praticamente um vergonha para a igreja, que teve um homem do gabarito do apóstolo Paulo, um homem muito culto, muito inteligente, que ensinou a igreja as verdades eternas. A igreja não dava um centavo para esse homem, e ele perguntou se ele recebeu, porque tinha muitos cristos lá, e outro, ele passou fome, passou necessidade, privações, só não passou fome, porque Deus não deixa seus obreiros passar fome, e mandou pessoas de outra região sustentar ele. Vocês estão vendo, irmão, que a obra, nós precisamos entender, a obra é feita em parceria. Os missionários, os obreiros em parceria com a igreja em parceria com os pastores. Por quê? Porque é uma relação recíproca. Eles dão o alimento espiritual, nos alimentam com o alimento espiritual, nós o alimentamos com o alimento físico. Isso é esse princípio bíblico. Só não entende isso quem não entende a Bíblia. Segunda responsabilidade da igreja com os missionários: sustento espiritual. Eu acho mais lindo, versículo 14. Não sei se os irmãos estão com a Bíblia aberta. Versículo 14. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. A igreja de Filipe não só supriu a necessidade financeira de Paulo de alimento físico, como a igreja supriu espiritualmente o apóstolo. Sabe por quê? O que eu acho lindo aqui é que nós temos uma tendência de achar que pastores, pregadores, missionários são super crentes. Eles não ficam fracos espiritualmente, eles não adoecem mentalmente, eles não adoecem emocionalmente, eles não precisam de uma palavra espiritual. Irmãos, quantas vezes, e eu tenho absoluta certeza disso, os nossos mestres já nos subiram esse ponto, até mesmo o nosso pastor presidente, já nos subiram esse ponto com a alma amargurada, já nos subiram esse ponto com a sua mente ali de problemas, pesados de problemas, mas eles sobem aqui para alimentar o rebanho com a palavra de Deus. E esses homens merecem o nosso carinho, merecem o nosso respeito, a nossa oração e também o nosso sustento espiritual. Nós temos uma tendência de cobrar a visita do nosso pastor no nosso lar. Mas às vezes nós também precisamos chegar no pastor. Hoje eu não vim trazer problema, hoje eu não vim falar nada, eu só vim te dar um abraço e dizer que nós estamos juntos, dizer que Deus é com o Senhor, vai dar certo, Deus está ouvindo suas orações. É como um pastor recebeu uma ovelha para trazer um recado desse ao bálsamo para a alma. Hoje estou ligando para o Senhor só para dizer: conte com as minhas orações. Paulo recebeu, a palavra associar aqui é um ligamento. Eles uniram a alma dele com a de Paulo. Glória a Deus. Irmãos, isso foi um bálsamo para quem estava preso, abandonado por muitos, preso injustamente por pregar o evangelho, por não negar a sua fé. Então eles deram esse sustento espiritual. Agora, irmãos, a terceira responsabilidade da igreja está no versículo de número 15. Veja que está escrito no versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente
tocante a dar e receber. Olha o relacionamento que havia entre o pastor e membros, entre Paulo e a igreja de Filipe. Dar e receber. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. À luz da Bíblia eu vou lhe provar isso. A igreja abençoa os seus obreiros financeiramente e é abençoada espiritualmente. Vamos ver esse princípio? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 27. Romanos 15 e 27. Veja o que está escrito aí, quem já encontrou. Romanos 15, 27, vamos ver o que está escrito aqui na palavra do Senhor. 15, 27. 15, 27, encontrei. Isto me pareceu bem, o mesmo que eles são devedores, porque se o gentil tem sido participante dos valores espirituais dos judeus, deve também servir com seus bens materiais. Se a igreja entendesse esse princípio aqui, irmão, é muito forte esse princípio. A igreja de Filipe servia o apóstolo Paulo com bens, com alimentos, e elas eram supridas espiritualmente, porque esse princípio é bíblico, é ratificado também em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11, para nós entendermos este princípio que precisa ser entendido. Por isso que eu estou buscando essas referências. 1 Coríntios 9, no segundo. 1 Coríntios 9 e 11. Muito bem. Se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Paulo está falando para a igreja, na linguagem de exortação, para a vergonha da igreja de Corinto. Ora, se nós semeamos bens espirituais para vocês, seria muito nós para receber alguma coisa? Não seria muito, seria honra. E detalhe, irmãos, quando nós abençoamos a vida de alguém, principalmente aqueles que estão servindo na obra de Deus, pode ficar com o seu coração sossegado, que é o princípio bíblico. As bênçãos que vocês vão receber são bênçãos espirituais grandiosas. É uma relação recíproca. Você dá, mas você recebe. E detalhe, você dá material, recebe espiritual. Porque este é um princípio maravilhoso que nós aprendemos na palavra de Deus. Quarta responsabilidade da igreja para com os missionários, está no versículo 18. Olha o que diz aí o versículo 18: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido deste Epafrodito, limpa as suas mãos, que veio de vossa parte, com um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meus irmãos, a oferta é um ato de adoração a Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Todas as vezes que você mete a mão no seu bolso, ou faz um pix como oferta, você está adorando a Deus com essa oferta. E isso pode subir as narinas de Deus com um aroma suave, um aroma agradável. Essa é uma responsabilidade da igreja para com o obreiro. Mas ao fazer essa ação, vocês estão prestando um culto ao Deus do céu. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, que bênção maravilhosa, meus irmãos. Nós estamos aprendendo nessa noite acerca desses princípios. Versículo 19 está a quinta responsabilidade. Versículo 19. Filipenses 4, 19, diz assim a palavra do Senhor: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha só, que coisa interessante.
Ao ofertar, você está prestando um culto a Deus. E não se preocupe, ao tirar algo de você para ofertar na vida de alguém, Deus certamente lhe dá bênçãos espirituais e lhe acrescenta também bênçãos materiais. Glória a Deus. Eu preciso abrir um parênteses para te explicar um princípio bíblico. O evangelho triunfalista e positivista e a teologia da prosperidade que muitos pregam na Bíblia, eles interpretam esse texto de forma equivocada. Eles dizem que se você der alguma coisa, ofertar, Deus vai realizar todos os teus sonhos. Não. A Bíblia está prometendo, e é um princípio bíblico, Deus suprirá as suas necessidades, não os seus desejos. Quem já leu aquele livro O Monge e o Executivo? Já ouviu falar desse livro? O Monge e o Executivo? Pois é, no Monge e o Executivo ele explica o que é necessidade. Você já leu? Ele explica o que é necessidade e o que é desejo. Não. Tenha certeza que as suas necessidades serão supridas. Por exemplo, nós que somos pais, mães que estão me ouvindo nessa noite, vocês dão tudo o que seus filhos desejam ou o que eles necessitam? Será que nós realizamos todos os desejos do nosso filho? Mas certamente vocês realizam as suas necessidades. Aquilo que é necessidade básica, aquilo que é fundamental, certamente vocês que são mães, nós que somos pais, nós vamos dar para os nossos filhos. Há uma promessa de Deus de que ao ofertar, e detalhe, com amor. Por quê? Porque não se presta um culto a Deus que não seja com amor, que não seja voluntário. É por isso que eu discordo de certos pregadores quando estão pregando sobre oferta. Eu não sei pregar sobre oferta. Culto ofertório não me convida para pregar que eu não sei. Já despachei muito convite para pregar culto ofertório. Irmão, dá uma mensagem ofertória, eu não sei. Eu não sei pregar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. A oferta, ela tem que partir de um princípio voluntário, de acordo com as suas necessidades. Não sou eu que instituo para você a quantidade X, porque se não for essa quantidade, você não será abençoado. Eu participei de um culto, onde, para a vergonha minha e a tristeza de quem estava lá, o pregador disse: olha, Deus hoje não vai aceitar a nota de R$2. Eu vou orar para ela desaparecer do bolso de você. Já começou errado. Já começou errado. Porque às vezes você tem 50 centavos, você coloca, é o que você tem, mas você oferta com amor. Você está prestando culto a Deus. Não é a quantidade, é a intenção do seu coração que te leva a fazer. Deus aí primeiro olha, não é para o dízimo, é para o dizimista. Primeiro não é para a oferta, é para o ofertante. Por isso que a Bíblia diz: olha, quando tu vier ao altar, entregar uma oferta e lembrar que tem algum teu irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta, porque o mais importante é você. Vai lá, te reconcilia com o teu irmão, depois traz a tua oferta. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 4 que Deus atentou para Abel e sua oferta. Para quem primeiro Deus atentou? Para Abel. Ficou entendido esse primeiro ponto, igreja? Essa é a nossa responsabilidade para com os nossos missionários. É preciso haver essa parceria. Essa é a nossa responsabilidade para com os nossos pastores, para com os nossos missionários, para aqueles que abdicaram de sua vida, de seus sonhos, até mesmo de seus empregos. Tem pastores que abandonaram empresas firmes, salário altíssimo, porque foram chamados, vocacionados para a obra. E esses homens, nós, como igrejas, como membros, somos responsáveis por sustentá-los, por abençoá-los. Esse é um princípio bíblico que os incrédulos não entendem, porque não entendem a Bíblia. Por isso critica dízimo, por isso critica oferta. Eu fui dirigente do Riacho 4 anos, eu preguei só uma vez sobre isso. E os irmãos foram dizimistas durante sua vida. Só uma vez. Por quê? Porque eu mostrei para eles o que é dízimo e oferta à luz da Bíblia. E é bom que você entenda isso. É uma
dia a minha mãe me chamou muito sábio. Se José, eu vou dar aqui um conselho. Olha, tudo que Deus der para você, tudo que Deus der para o seu pai, para mim, entenda, é Deus quem deu a saúde, é Deus quem deu a inteligência, é Deus quem abriu a porta. Então, quando você dizima, quando você oferta, é um princípio de reconhecimento de que tudo é Deus, inclusive você e o que você tem. Se você entender isso, acabou a tua vida de dízimo. Amém? Então vamos para o segundo ponto. O primeiro ponto é a responsabilidade da igreja para com o missionário. Agora o segundo ponto é a responsabilidade do missionário para com a igreja. Cada pedido, trocadilho aí, né? Vamos lá. A responsabilidade do missionário para com a igreja. Versículo 10. O meu que desce no versículo 10? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor e o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Gratidão a Deus. A primeira responsabilidade do missionário para com a igreja é agradecer pelo que ele está recebendo. Mas sabe por que Paulo é muito enfático aqui? Alegrei no Senhor. Porque essa alegria no Senhor, e a carta aos Filipenses dá muito ênfase à centralização de Cristo. Porque quando nós alegramos no Senhor, você está entendendo que os nossos irmãos, ao fazer isso, é por causa da graça de Deus na vida deles. Se os nossos missionários entenderem isso, eles não vão se frustrar. Por quê? Porque a alegria deles e a esperança deles não está na igreja, está no Deus da igreja. A esperança dos nossos missionários, meus irmãos, está no Deus que os comissionou, porque o Deus que o comissionou é responsável para cuidar. Glória a Deus. Se o missionário está no campo, foi comissionado por Deus, foi pela direção de Deus, Deus é quem cuida dele, tocando no coração dos irmãos, abençoando os irmãos para ofertar em sua vida, para o sustento dele. Por isso que ele diz, alegrei-me quem? No Senhor. Essa alegria, essa gratidão é exatamente o reconhecimento. Agora veja o que está escrito no versículo 11, igreja. Muita atenção. Olha o que está escrito no versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A segunda atitude missionária é contentamento. E aqui eu quero dar uma pausa para me ser um pouco mais didático, pedagógico, para que você entenda. Porque a palavra contentamento na nossa língua, ela não traduz corretamente o que Paulo estava querendo dizer. A palavra contentamento, irmãos, é uma palavra que é tirada do estoicismo, é uma corrente filosófica, só que eles entendiam de um jeito que Paulo trouxe um outro significado, porque eles entendiam que esse contentamento é autossuficiência, sendo que a pessoa ignorava as circunstâncias que estavam à volta, assim falava o estoicismo, ignorava as circunstâncias que estavam em nossa volta, olhava para dentro de si e via as necessidades sendo supridas por causa do nosso interior. Só que aí Paulo reformulou esse pensamento equivocado e mostrou que o nosso contentamento não está dentro de nós, por causa de nós, está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Somos contentes, não porque você pode olhar no espelho e internalizar pensamentos positivos, aquela famosa meditação oriental que não leva a nada, ignorar os problemas, dizer, olhar nos olhos e dizer, você não tem isso, você não tem aquilo, isso não leva a nada. O nosso contentamento está naquele que comissionou, que te sustenta, que te salvou, o amado da nossa alma, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. É esse contentamento. Eu poderia usar aqui um exemplo de duas palavras que um certo escritor usou. A diferença entre um termômetro e um termostato. O termômetro, ele não altera nada, ok? Ele
ele só mede a temperatura. E ele oscila. Quem já pegou um termômetro sabe, né? Ele sobe, ele desce, aquela coisa toda, reminho. Agora não, o termostato é diferente, meus irmãos. Por quê? Porque não são as circunstâncias que moldam o cristão. Não são as circunstâncias que faz com que você se desvie, as circunstâncias que faz com que você venha reclamar. É porque quando nós entendemos que Jesus está no centro da nossa vida, você olha as coisas com as lentes de Cristo e não com as lentes humanas. Porque tudo pode. Como alguém que já passou fome, como alguém que já passou nudez, como alguém que já passou escassez, abandono de amigos, pode ser feliz. Pergunte para o psicólogo. Pergunte para os psicanalistas. Fale o histórico de Paulo para ver o que os psicólogos vão dizer. Rapaz, esse homem foi frustrado na vida. Esse homem certamente é infeliz. Se o psicólogo ou o psicanalista não for crente. Porque se for crente, ele vai entender. Isso aí só tem uma explicação. É Deus. Glória a Deus. É Deus. Agindo na vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Meus irmãos, chegamos no versículo que eu queria chegar. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós encontramos aqui a terceira responsabilidade do missionário para com a igreja. Confiança inabalável em Deus. Igreja, eu penso que esse texto, esse versículo que é usado, eu acho que cadernos de estudantes, para-choque de caminhão, adesivo. Você já ouviu, eu tenho absoluta certeza que você já viu esse versículo em muitos lugares na vida. Mas infelizmente é o versículo mais mal interpretado do Novo Testamento. Porque esse versículo é como se fosse o versículo do supercrente. Eu tudo posso. Meu irmão, você tudo pode, você vai conseguir, você tudo pode em Cristo. Mas esse não é o texto do supercrente. É o texto do crente que aprendeu em Cristo superar todas as adversidades da vida pelo poder de Cristo em sua vida, não o poder em nós. Posso todas as coisas em Cristo, ou posso todas as coisas de acordo com a vontade de Cristo. Eu posso todas as coisas se Cristo estiver na minha vida, não a parte de Cristo. Nós não podemos arrancar Filipenses 13 no seu contexto, que é uma regra hermenêutica que diz: todo texto tirado do seu contexto é um pretexto para a heresia. É uma regra que nós usamos como teólogos dentro da hermenêutica. Você não pode pregar um versículo separado do seu contexto. E olha o que diz o contexto. Olha o que diz o contexto, igreja. Olha o que diz: tanto ser está humilhado, como também ser está honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho absoluta certeza que os irmãos já passaram por momentos difíceis nessa vida. E se não fosse Cristo em sua vida, você não estaria aqui. Tenho certeza que as lutas, perdas, dificuldades, provações que nós já passamos em nossa vida, se não fosse Cristo dentro de nós, através do Espírito Santo, nós teríamos desistido nas primeiras lutas da vida. Mas se nós estamos aqui, nós podemos levantar as mãos aos céus e dizer: tudo posso, não porque sou bom, não porque sou inteligente, não porque tenho idade diz isso, não, tudo posso naquele que me fortalece. Quem fortalece é Cristo, quem te sustenta é Cristo, quem dá vitória é Cristo. Este não é o texto do supercrente, é o texto do crente dependente de Cristo. Glória a Deus. Versículo 17, meus irmãos. Nós vamos para a conclusão, versículo 17. Olha o que diz: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O maior interesse do obreiro tem que ser a sua vida espiritual e não o seu dinheiro.
qualquer que seja o líder que pastoreie uma igreja ou que pregue apenas visando o dinheiro, ele está fora do princípio bíblico. Mas todos os homens de Deus que pastoreiam a igreja, que pregam, nós somos felizes porque nós temos aqui homens de Deus, os nossos pastores, homens que nós conhecemos a vida, homens de caráter, homens de família, homens de respeito, que pregam uma palavra não pelo seu dinheiro, mas preocupado com a sua alma. São pastores e não mercenários, porque o mercenário não está nem aí para a tua alma. Não tem nem aí se você está em pecado, não está nem aí se a tua vida está desmantelada, não está nem aí pregar doutrina para você. Ele quer saber o que você está rendendo. Mas o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro líder, ele está preocupado com o vosso fruto espiritual. Ele está preocupado com a sua alma. É por isso que eles pagam o preço, por isso que ele ora por você, por isso que pregam a Bíblia. E às vezes fala tudo com você e você às vezes nem entende. Nossa, pastor, foi tudo bem comigo. Não, irmãos, é cuidado com a sua alma. Agradeça a Deus por ter líderes que se preocupam com a sua alma. Obrigado, Jesus. Queridos irmãos, partindo para a nossa conclusão. Versículo 18. Olha o que diz o versículo 18. Recebi tudo em abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte, com um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Sabe qual é aqui a outra característica do missionário para uma igreja? Receber essas ofertas de forma cultica. Assim como a igreja entrega a oferta como uma forma de culto a Deus, quando eles recebem esta oferta, eles também recebem de forma cultica, como culto. E olha o que Paulo está dizendo. Assim como Deus aceitou a oferta de Abraão, a oferta de Noé, a oferta dos judeus, Deus recebe assim como está lá em Efésios 1 e 2. E o próprio Cristo foi como uma oferta ao Pai. Dessa mesma forma, Deus recebe este culto e o mesmo sentimento os missionários obreiros devem ter para com Deus ao receber essas ofertas. Que coisa linda, né, irmãos? Se vocês estão com culto a Deus a oferta, quem recebe também recebe com culto. E aí sim, há uma sintonia espiritual, há uma reciprocidade. O nome do Senhor é exaltado, o nome do Senhor é glorificado, e o Senhor derrama as bênçãos incontáveis no meio do seu povo, salvação de almas e vidas transformadas. Louvado o nome do Senhor para todo sempre. Último ponto, está no versículo 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das vossas necessidades. 20. Ora, o nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Quem é que recebe a glória? Quem é que recebe a glória, igreja? Está na sua Bíblia. Quem recebe a glória é quem? O nosso Deus. Agora que você entendeu o texto, volte para o versículo 10 do Filipenses 4. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste. Olha o que foi a oferta para Paulo. Foi como uma árvore brotando. A palavra renovar aqui é como uma árvore brotando. Lembra dos países que é mais frio, onde as árvores você vê no inverno toda seca, sem folha, mas de repente que vem a primavera, aquelas flores começam a aparecer. A oferta ao missionário Paulo foi como uma árvore renovando, foi como uma oferta agradável, e ele uma árvore brotando na sua vida. E segundo, é um investimento bancário. Olha, irmãos, quando vocês ofertam a Deus, vocês estão fazendo um depósito no banco do céu, e certamente receberá os seus dividendos. Já pararam para pensar nisso? Diz a Bíblia que é melhor dar do que
vai receber. A alma generosa prosperará. Quando você oferta, Paulo está dizendo, é como se fosse, a ideia aqui é uma linguagem bancária, é como se você estivesse fazendo um depósito no banco celestial, antes do dinheiro chegar na mão do obreiro, antes do dinheiro ser depositado na conta do obreiro, chega primeiro na conta do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos entender essa relação de reciprocidade e entender, meus irmãos, que é Deus. A honra é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, pelos séculos dos séculos. Todos os santos nos saúdam, especialmente os da casa de César. Glória a Deus. Isso aqui me alegra. Por quê? Onde é que Paulo estava preso? Em Roma. Quem é que estava lá? Na casa de César. Isso significa que eles aceitaram Jesus. Glória a Deus. Isso significa que a vida de Paulo não foi em vão. Saúdos da casa de César. Eita Jesus, os meios que Jesus nos perdoa. Está preso. Está em situações difíceis. Mas tem gente sendo salva lá para a glória de Deus. Que o Deus do céu nos abençoe. Que o Espírito Santo nos capacite cada dia, dando a iluminação, para que possamos entender a palavra. E tudo aquilo que aprendemos, coloque em prática na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.